Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística. Hoje é dia 25 de outubro de 2010, segunda-feira. Reunião do Grupo de Estudos Luz Crística. Na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com/online.htm. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras às 20 horas, porque estamos estudando atualmente o despertar de uma nova consciência do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Tá? Então, todos os encontros anteriores estão disponíveis no site do Luz Crística. É só vocês procurarem o link do grupo de estudos, poderão ver as aulas anteriores, inclusive essa, que permanecerá gravada. Então, nós estamos na página 99, aqui do livro publicado pela Sextante, o ego patológico. Considerando a palavra patológico no seu sentido mais amplo, podemos dizer que o ego em si é patológico. Não importa a forma que assuma. Quando observamos a raiz desse termo no grego antigo, vemos quanto é apropriado aplicá-lo ao ego. Embora costume ser usado para explicar uma condição de doença, ele deriva de patos, que significa sofrimento. Isso, é claro, foi Buda que descobriu, 2.600 anos atrás, como uma característica da condição humana. Uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. A infelicidade é uma doença mental emocional que atingiu proporções epidêmicas. É o equivalente subjetivo da poluição ambiental do planeta. Estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja e ciúmes, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas. Além disto, há a compreensão errônea de que eles não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu o considero responsável pela minha dor. Isso é que o ego deixa subentendido. O ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a essa situação. Podemos dizer que de horrível, sem atentarmos para o fato de que o frio, o vento e a chuva, ou qualquer elemento ao qual estejamos reagindo, não são horríveis, ao qual estejamos reagindo. Eles são como são. O que é horrível é a nossa reação, a resistência subjetiva a eles e a emoção que é criada por essa resistência. Olha, isso aqui merecia a gente pregar na parede para ler todo dia, viu? O que é horrível é a nossa reação, a resistência subjetiva aos fatos e a emoção que é criada por essa nossa resistência. O óculos está ótimo. Nas palavras de Shakespeare, nada existe de bom nem de mal. O pensamento é o que o torna assim. Mais do que isso, o ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer, porque até determinado ponto ele se fortalece por meio deste estado negativo. Por exemplo, a raiva e o ressentimento exacerbam o ego, aumentando a sensação de separação, enfatizando a diferença em relação aos outros e criando a postura "estou coberto de razão", que mais parece uma fortaleza inexpugnável.
Ótimo. Se fôssemos capazes de observar as mudanças psicológicas que acontecem dentro do nosso corpo quando somos dominados por essas disposições negativas, caso pudéssemos ver de que modo elas prejudicam o funcionamento do coração e do sistema digestivo e imunológico, além de muitas outras funções corporais, ficaria óbvio que esses estados são de fato patológicos. Isso é, são formas de sofrimento e não de prazer. Mas o ego interpreta isso como um prazer, inicialmente. Sempre que nos encontramos neste tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso, ou acredita que ele nos dará o que desejamos. Maravilha. De outra maneira, quem o buscaria? Quem gostaria de tornar a si mesmo e aos outros infelizes e causar doenças ao próprio corpo? Portanto, sempre que o negativismo surgir e formos capazes de estar conscientes de que existe algo em nós que sente prazer nele, ou acredita que ele tem um propósito útil, estaremos nos tornando conscientes do ego diretamente. É nesse momento que nossa identidade se transfere ao ego, do ego para a consciência. Isso quer dizer que o ego está se encolhendo, enquanto a consciência está se expandindo. Se em meio ao negativismo conseguimos compreender a ideia de que naquele instante estamos causando sofrimento a nós mesmos, isso será suficiente para nos colocar acima das limitações das reações e dos estados egóicos condicionados. Isso mostrará as infinitas possibilidades que se abrem para nós quando a consciência está presente. Maneiras diferentes e muito mais inteligentes de enfrentarmos qualquer situação. Assim que reconhecemos a nossa infelicidade como algo não inteligente, eu não falo que é burrice. Quantas vezes eu escrevi em contaria com esse homem? É a primeira vez que eu estou lendo. Quando reconhecemos a nossa infelicidade como algo não inteligente, nos libertamos dela. O negativismo é destituído de inteligência. Ele sempre é uma criação do ego, que pode ser esperto, mas não é inteligente. A esperteza persegue objetivos próprios e pequenos. A inteligência vê o conjunto maior em que as coisas estão interligadas. A esperteza é motivada pelo interesse pessoal e é extremamente imediatista. Em sua maioria, os políticos profissionais do mundo dos negócios são espertos. Muito poucos são inteligentes. Tudo que é alcançado por meio da esperteza tem vida curta e sempre resulta numa derrota pessoal. A esperteza divide, enquanto a inteligência inclui. Amei. Meu óculos não para. Vamos parar por aqui. Muito bem. Me diga uma situação em que nós sentimos prazer de estar sofrendo. Vamos lá, meninas e meninos. Quando nós sentimos prazer de estar sofrendo, não é de apanhar, não é isso? É emocional. Porque tem uns outros que gostam de fazer o quê, não é? Emocionalmente, nós sentimos prazer de estar sofrendo. Me dê um exemplo. Você não serve, Alexandre. Me dê um exemplo na nossa vida. Quando a gente fica doente também pode ser. Mas é uma cura... Quando o sofrimento faz com que as pessoas fiquem voltadas para nós. Exemplos práticos. Vida. Me digam. Não. Ninguém sabe. Que beleza. Nunca vocês fizeram isso, né?
Não sabe, não. Porque um outro corre com a gente, então nem pensar. Que a gente fica feliz de estar sofrendo? É. A Zô O falou problema é bem. que você não vê essa felicidade. Exato. Essa não é uma felicidade, é prazer. Esse prazer. Você não tem isso como uma felicidade, mas você usa disso para fazer chantagem com o resto do mundo. É isso. Vamos lá. Está cheio de exemplos. Sim. Mas a Zô fechou bem a história. Quando o sofrimento nos coloca como vítimas. É isso aí. Exatamente, Zorete. Não uma chantagem direta, uma mentirinha. Vou pegar fundo e pesado. Quando a gente toma um pé na bunda. Quando termina um casamento. Ou quando ele não termina. Ou quando não termina. Exatamente. E está aquela coisa horrorosa e não termina, porque aí entra esse vitimismo e a pessoa utiliza isso. É isso. Vamos lá. Vou pegar um exemplo de Emprego. casamento. Tem tudo lugar. Vou dar um exemplo de casamento. Em que você não está bem. Posso falar, porque eu tive um casamento que eu não estava bem. E tivemos relacionamentos que nós não estamos bem. Então é uma coisa que mais ou menos todo mundo entende o que nós estamos dizendo. Né? Seu casamento é uma porcaria. Estou dizendo aquele porcaria. Tá? Aquele lá que bicho já não tem mais. Mas você fica. E aí você vai ficando, ou por causa dos filhos, ou por causa do garfo, ou por causa do quadro, ou por causa do tamanho da cama, ou porque eu estou acostumada. Mas você está sofrendo. Todo dia você está sofrendo. No caso do casamento terminar, aí você vai sofrer mais. E é prazeroso, especialmente quando toma o pé na bunda, é prazeroso moer e remoer, dá até assim um negócio bom e ruim ao mesmo tempo, de você ficar pensando em tudo que você fez para ele e que não virou em nada bom. Sabe, eu fiz de tudo para esse homem. É isso. É isso. É um sofrimento que a gente faz com a gente e a gente não percebe. Porque você tá, como ele disse, imediatamente, nesse momento eu quero que ele perceba que eu estou sofrendo, eu quero que a minha família perceba que eu estou sofrendo, que fique com dó de mim, sabe? Que me ajude muito. Sabe? Porque eu fiz de tudo. Ou se não, porque eu sou uma praga, porque eu sentei o pé na bunda daquele homem, entendeu? Aí eu sou ruim mesmo. Mas é um prazer. Porque quando alguém chega para você e fala assim, mas minha filha, esse negócio já tinha que ter... Como assim? Você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Mas olha, agora você vai ter oportunidade de se recuperar. O cara te chifrava. Ai, mas eu gosto dele. Agora gosto, não gostava. Agora que tomou o pé, aí gosta. Porque quer sofrer. Entendeu? Lógico, Rosana, no primeiro casamento a gente pensa assim. Por isso que eu falo que o segundo é melhor que o primeiro. A gente está esperta. Porque depois que a gente termina, a gente passa raiva. O emprego termina, a gente passa raiva. Ou não sei o que lá, você tem uma mãe que não deixa você fazer nada, você passa raiva. Sabe? É um prazer, mas eu estou presa nisso. Coitada de mim, eu estou presa. Estou presa. Está presa emocionalmente. Entenda que essa é uma visão pequena. Emocional
pensamento. Porque se você visse o negócio a longo prazo, com inteligência, eu já cansei de falar para vocês que ficar nesses estados é burrice. Quantas vezes você já me ouviu dizer? É não usar a inteligência. Nós não usamos a nossa inteligência. Nós agimos de maneira proativa e não reativa, é uma coisa inteligente. Porque você perde tempo. Se você se afastar, ficar como testemunha, você vai falar, meu, agora, porque enquanto você está pensando pequeno, você está naquele emocional doentio, você só está vendo agora, ele está passando raiva, agora eu vou botar fogo no carro dele, agora eu vou rasgar, vou sumir com os DVD, com os CD, essas coisas. Então, é uma coisa imediata. Se você usar a sua inteligência e falar, meu, eu vou sair disso e eu tenho uma meta lá na frente, ampliou. Amplia o seu ponto de vista. Você vê, isso é uma situação. É uma situação. Quando você vê de uma maneira ampla, não é questão de dias e meses e fazer uma perspectiva de sua vida para a semana que vem, o que você vai atormentar a criatura, mas sim em que eu posso melhorar a minha vida. Daqui a um ano eu quero estar diferente. Então você fala, não, eu sei que está difícil essa separação, mas eu sei que é melhor para os dois. Você está vendo de uma maneira ampla. Você sai dessa coisa achatada e dolorida e sofrida e prazerosa. Porque se não fosse prazerosa, nós não ficávamos 1, 2, 3, 4, 20 anos lembrando de um sonho que nós tivemos com alguém na nossa cabeça, porque a gente planeja tudo na nossa cabeça, não quer dizer que efetivamente tudo aquilo que nós sonhamos, imaginamos, na prática aconteceria, e deixamos a vida passar ao largo. Não temos a inteligência em ação para fazer um planejamento a médio e longo prazo da nossa vida. Porque se você faz um planejamento a médio e longo prazo, você sabe que isso vai dar naquilo que é melhor para você. E sendo melhor para você, vai ser melhor para seus filhos, vai ser melhor para sua mãe, vai ser melhor... Sabe que não vê um lixo lá? Porque depois de tomar tanto chifre, ainda vai passar 2 anos chorando. Ah, fala pra mim se isso é coisa de gente que tem neurônio na cabeça. Nós temos vários corpos. Quando um toma conta, a gente se arrebenta. Há de se ter uma harmonia psicológica, emocional, física, mental. Entende? Quando um manda na bagaça, o resto se arrebenta. Se o seu psicológico tá, você vai detonar o resto. Se o seu emocional não tá bem, ou se sua cabeça só fica falando porcaria, você não percebe que você é além dessas, único corpo, nós temos um conjunto de corpos que deveriam trabalhar em harmonia. Ou seja, nós deveríamos reger os nossos corpos e não ser dominados por eles. O que eu posso falar para ficar melhor? Fala, Sandra. É isso que eu quero entender. Esse sofrimento que é prazer é consciente mesmo? Não é consciente. Não é consciente. Porque se fosse consciente, você ia querer sair da merda. Disso, né? Claro. Porque dói. Dói. E também, as pessoas que são muito ansiosas, porque querem esse imediatismo das coisas acontecerem pra já. Isso daí é um dos corpos, acho que é o mental. Isso é não viver a vida e ser vivido por ela. Controlar o emocional e guiando a pessoa. Porque ela não está no ritmo da vida, no ritmo do planeta, no próprio ritmo dela. A pessoa assiste um filme, ela é como se ela estivesse dentro daquela loucura. Um filme de terror se apavora.
É só um filme. Chora com a novela. Meu, assista. E assista. Só assista. Não, aquilo não é seu. Entende? Você tem que ter na sua cabeça que a qualquer momento você pode apertar o botão e acabou a palhaçada. A gente se confunde. Entende? Nós gostamos de sofrer. Vocês já tiraram a lasquinha aqui da cutícula? Não dá uma dorzinha interessante? Por que você acha que quem rói unha gosta de roer unha? Porque dói. Você nunca roeu unha? Não. Então é isso. Quem rói unha sabe que dá uma dorzinha interessante aqui, ó. Não dói? Não dá uma dorzinha interessante, Márcia? E depois você fica cutucandinho assim? É um negocinho engraçado? Bem gostosinha. Se eu ficar sem esmalte, eu roo tudo, desde criança. Então, é mais ou menos isso. Sabe? É inconsciente. É inconsciente. Mas a palavra é consciência. Desde o Serapis até o Eckhart Tolle. A palavra é consciência. Carne, é como a coceira do bicho do pé. Dói, mas é gostosinho. Mas, aliado a isso, coloque uma crença de que você está sofrendo. E que você é uma vítima. E que, sabe, você fez tudo por aquela pessoa. Mas quem mandou você fazer tudo para a pessoa e não fazer para você, caramba? Por que não compartilha as suas coisas? Faz algumas coisas que a pessoa gosta, mas viva a sua vida em vez de viver a vida da pessoa. Se nós usarmos a inteligência, ou seja, nós vemos a coisa de uma maneira mais ampla, a gente não escorrega mais assim. Sabe, aí vem aquela questão assim, puxa vida, eu estou tão bem. Se eu for brigar por causa disso, eu vou me estressar. Isso daí se resolve até o final da semana. Já experimentaram fazer isso? É uma coisa louca. Mas, pois é, a gente pode até apreciar. A Carmen está falando de O Vento Levou, aquela cena do tipo de Jamais Passarei Fome Novamente. Eu acho que isso pode, esse tipo de filme pode, e é um filme legal, não é? É um filme muito interessante. Mas existem filmes que nos deixam ansiosos. Vamos sentar na frente e vamos ver. Estou assistindo. Estou assistindo. Mas não se acabar. Mergulhar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós temos testemunhas. Por quê? Porque quando acontecem situações na nossa vida, eu não estou dizendo que a gente não sofra, mas a gente não cai no engodo de achar que isso é bom. O problema é esse. Nós vamos sofrer. Claro que vamos. Tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que nos incomodam, tem coisas que a gente... Mas não vamos nos acabar por causa disso. Não vamos... Esse sofrimento tem um tempo que vai acabar isso, porque eu vou resolver desta maneira a minha vida. O emprego se foi, eu vou atrás de outro. O marido se foi, eu vou tocar em frente. O filho saiu de casa, eu vou viver minha vida.
Entende? Eu perdi o pé, eu vou aprender a andar sem pé. Evidentemente que isso tudo gera um sofrimento. Claro. Agora, você fertilizar isso em você, como se fosse bom para você, parou, né? Não é bom. Nem para você, nem para quem está à sua volta, porque está perdendo muito tempo. Existe um tempo, existem situações que nós tomamos um baque, mas mesmo assim nós podemos ter uma consciência mais ampla de que nós podemos agir de maneira que aquilo se resolva. Mas eu estou falando aquelas questões, sabe, que você está amarrado, você não decide, você não faz alguma coisa boa para você, você está sofrendo. Ai, estou sofrendo. Ai, estou sofrendo. Entendeu? Pergunta, Sandra. Escutando você falar assim, duas palavras vêm na minha cabeça. Consciência e responsabilidade, sabe? É assim, gente, se a gente está consciente daquilo que a gente faz e daquilo que acontece na nossa vida, a gente tem uma medida da nossa responsabilidade com relação ao que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Tudo bem. A palavra responsabilidade pode já trazer uma certa culpa, eu nem uso. Não tem nada a ver com sim. Eu nem uso responsabilidade, mas eu uso, você pode mudar. Se você está gostando de sofrer, porque, vai dizer que nego não chegou para você e falou, minha filha, vira a página. O quê? É porque não é com você, viu? Deixa eu aqui. Tá pensando que é fácil? Olha, Márcia, ela tem que mudar a consciência dela. O dia que ela enjoar, ela começa a ler, começa a assistir programa, busca um grupo de apoio. A gente não vai fazer nada para ninguém mudar. A gente não precisa ajudar ninguém a mudar. Se a gente se mudar, já está ótimo, já vai fazer sabe? A gente fica tirando do nosso. Olha, minha tia é assim, minha filha é assim, não sei o que lá é assim. Sei lá, que exemplo você está dando? Nós damos exemplo para os nossos filhos de que a vida pode ser melhor? Por que vocês não aceitam os seus filhos? Vocês têm filhos para ficar enchendo o saco. Mas não tem um pai e uma mãe que não reclame do filho que tem. Eles não vão ser do jeito que vocês querem. Aturem. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Porque se vocês baterem de frente, eles vão ficar com mais raiva e vão fazer pior. Isso. Mas, minha filha, o que é que você... Primeiro, como é que você quer entrar dentro da cabeça do seu filho e direcionar a vida dele, se você não cuida nem da sua? Presta atenção. Dentro da sua cabeça, você não tem harmonia nem equilíbrio para viver em paz. Aí a gente quer entrar na cabeça do outro que está despirocado para resolver uma coisa que a gente não sabe o que é, nem como resolve. Atura. Não dá para adubar. Aquela tua amiga negona. Não dá. Que depois virou crente, que era lá da polícia. Não vou contar. Não dá para adubar, não dá para a gente falar. Olha, o que dá para a gente fazer? Olha, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, eu ajudo. Quando você quiser, eu estou aqui, amorosamente.
Vai fazer o quê? E depois, sinceramente, tem hora que seus filhos precisam começar a andar e morar sozinhos, viu? E tem hora que está na hora de vocês saírem na casa dos seus pais e cuidar da sua vida também. Porque isso é uma doença emocional. Às vezes a gente super protege. A gente super protege. Às vezes é uma fase que os filhos passam, porque, tá sofrendo por alguma coisa. É uma fase, vocês não estão passando uma fase difícil, é. Vocês rezavam pra... Ninguém perguntar para você, sua família não perguntar, porque depois da pergunta que é que você tem, ainda vem uma série de conceitos que você não perguntou. Às vezes, eles estão passando por um momento difícil. Vocês também já passaram por momentos difíceis. Cuidem de vocês. Fiquem em paz. Para quando os outros se precisarem, se quiserem, vocês estarem em ordem para poder ajudar os outros. Estejam em paz, estejam presentes. Se você quiser, olha, eu estou aqui quando você quiser para te apoiar. Não, só falar um ditado oriental. Tem um ditado oriental no que diz respeito a pai e mãe. Eles falam assim, que bom pai e boa mãe é aquele que se faz desnecessário na vida do filho. Porque aí o filho é capaz de tomar as próprias decisões sem necessitar nem do pai nem da mãe. Um bom pai, uma boa mãe, uma boa criação é aquele que se faz desnecessário na vida do filho. Eu achei impressionante. A partir de uma idade, você tem que ser desnecessário, porque do contrário você cria um escravo, um zumbi. Não é um filho, não é um adulto, não é alguém maduro. É alguém dependente. Nós não estamos falando de distanciamento, e sim de não necessidade. São coisas diferentes. Então, voltando ao Eckhart Tolle. Eu amei essa parte. Eu o considero responsável pela minha dor. Além disso, a compreensão errônea de que eles são criados por sofrimentos, não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu perdi o emprego, vamos dizer. Causa um sofrimento inicial. Mas o quanto nós vamos nos enrolar nisso e não vamos ver, maneira ampla, como eu resolvo isso? É o próximo. Como eu vou melhorar diante dessa situação? Ou vou me acabar, me afundar, me deixar ficar sofrendo, deitada na cama, coberta. É um prazer. Observem que é um prazer. Consegue perceber? Qualquer coisa. É um prazer. Que a partir do momento que deixa de ser um prazer, aí passa a ser um sofrimento fundo. Aí você está lascado. Porque foi irresponsável com você. Aí você ganha uma depressão, aí o buraco é mais embaixo. Entende? Enquanto nós estamos nos comprazendo desse sofrimento, tá legalzinho, né? Mas nós estamos indo pro buracão, né? Nós estamos cavando. Quando a gente bate lá embaixo, aí você segura. E já não é mais prazeroso. Aí já é um desespero.
Então, a sugestão é ruim, sim, mas eu vou ver isso de uma maneira mais ampla. Vai passar. E eu vou fazer alguma coisa para não ficar nesse meu umbral emocional por causa disso. Entende? Tudo, porque ele vai deixar de ser um prazer. Ele vai passar a ser uma dor de verdadeira. Aí o bicho pega. Sempre que nos encontramos nesse tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo, que percebe o negativismo como prazeroso. Mas você fica lá de bocona aberta, esperando cair o avião na sua cabeça. Ou acredita que ele nos dará o que desejamos. Que eu fazendo esse teatro, a pessoa vai fazer o que eu quero. Ou porque eu arrebento tudo, ou porque eu sento e choro. Mas sair dessa situação, nem pensar. Sim, funcionar para algo melhor. Não. Chegamos no ponto. Entende? A gente está se maltratando. Muito. E a tendência é sempre piorar. Até quando não tem mais para onde ir. Aí né? despega. Opa, Aí a vida fala, agora, negona, você se vira. Porque você conseguiu chegar no fundão. Portanto, sempre que o negativismo surgir e formos capazes de estar conscientes de que ele existe, de que existe algo em nós que sente prazer nele, ou acredita que o sofrimento tenha um propósito útil, me diga qual seria esse propósito útil. Estaremos nos tornando conscientes do ego. Pá, eu vi. Então, eu vou mexer nessa salada. Isso aqui não vai dar certo, vai desandar. E é nesse momento que a gente percebe que que a nossa identidade se transfere do nosso ego, dessa coisa, para a nossa consciência. Aí a gente vê com clareza as coisas. Isso quer dizer que o ego está se encolhendo enquanto a consciência está se expandindo. Quer dizer que não é com cacetada no ego, não é nos cacetando que nós vamos resolver nada. É ampliando amorosamente a nossa consciência, a maneira de ver as coisas. Gostei. Muito. Ih, mas dá para fazer mais um. Vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito disso? Não? Vamos ler. A infelicidade em segundo plano. O ego cria separação e a separação causa sofrimento. Portanto, o ego é claramente patológico. Além de suas manifestações óbvias como raiva, rancor, inveja e negativismo, assume formas mais sutis que, por serem muito comuns, não costumam ser reconhecidas, como tal, como impaciência, irritação, nervosismo, sensação de estar cheio de alguma situação ou de alguém. Isso é, ter chegado ao limite. Elas constituem a infelicidade em segundo plano, que é o estado interior predominante de muitas pessoas. É esse ronco do cachorro. Vamos lá. Além de suas manifestações óbvias como raiva, rancor e inveja, o negativismo assume formas mais sutis. Por serem muito comuns, não se costuma ser reconhecida. O negativismo toma a forma de impaciência, irritação, nervosismo,
sensação de estar cheio de alguém ou de alguma coisa, isso é, de ter chegado ao limite. Elas constituem a infelicidade em segundo plano, que é o estado interior, predominante em muitas pessoas. Precisamos estar absolutamente atentos e presentes para detectá-las. Sempre que fizermos isso, será um momento de despertar ou de abandono de identificação com a mente. Vou mencionar um dos estados negativos mais comuns que desconsideramos com a maior facilidade, justamente por ser corriqueiro. Talvez você esteja familiarizado com ele. Você costuma ter uma sensação de descontentamento que poderia ser descrita como uma espécie de ressentimento em segundo plano. Ela pode ser específica ou não. Muitas pessoas passam uma grande parte da vida nesse estado de ressentimento. Elas se identificam tanto com ele que não conseguem se afastar ou detectá-lo. O que sustenta essa sensação são certas crenças que mantemos de modo inconsciente, determinados pensamentos. Nós os cultivamos da mesma maneira que sonhamos quando estamos dormindo, isso é, não sabemos que estamos alimentando. Assim como quem sonha ignora que está sonhando. Assim, aqui estão alguns dos pensamentos inconscientes mais comuns que nutrem a sensação de descontentamento ou ressentimento. Em segundo plano, eliminei seu conteúdo para que apenas sua estrutura permanecesse. Eles se tornam mais claramente visíveis dessa maneira. Sempre que você detectar a infelicidade em segundo plano na sua vida, ou até mesmo no segundo plano, ou no primeiro plano, poderá verificar quais destes pensamentos se aplicam ao caso e preenchê-los com seu próprio conteúdo de acordo com sua situação pessoal. Lá vai. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que eu sinta em paz, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta satisfeita. Eu me ressinto de que isso não tenha acontecido ainda. Talvez meu ressentimento faça com que finalmente ocorra. Houve um fato no passado que não devia ter acontecido e eu me ressinto disto. Se não tivesse ocorrido, agora eu estaria em paz. Existe algo acontecendo agora que não deveria estar acontecendo, e isso está me impedindo de ficar em paz. Geralmente, as crenças inconscientes são dirigidas contra uma pessoa e, assim, acontecendo, se torna fazendo. Você deveria fazer isso para que eu ficasse em paz. Estou ressentido porque você não fez ainda. Quem sabe meu ressentimento leve a fazê-lo. Alguma coisa que você e eu fizemos, dissemos ou deixamos de fazer no passado está me impedindo de ficar em paz agora. O que você está fazendo ou deixando de fazer não está me permitindo de ficar em paz. Ou seja, nós colocamos a responsabilidade, e pior, a nossa felicidade, em coisas que aconteceram ou não aconteceram. Mas por que raio, me diga, que deveriam acontecer ou deveriam não ter acontecido? Você veio com a sua bula na mão e aquilo não estava na sua bula? A gente se ressente. Mas tudo acaba quando nós percebemos isso. E fala, tudo bem. Então, eu vou ficar nisso? Aí se quebra. Eu sei que muitas vezes nós agimos da seguinte maneira. Vou fingir que não estou vendo isso. Inconscientemente, nós preferimos não ver. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando de nós. Então, a gente vai, não estou vendo, eu não quero ver, eu não vou procurar, porque eu vou ter que resolver isso. Não é para ficar com culpa, não é para ficar com medo. É só
para ampliar a consciência e falar, ó, dá para ser diferente. Eu sei que a minha casa caiu quando era pequena, mas se eu trabalhar, eu acho que, sabe, dá para fazer outra. E não precisa ficar comparando nada, porque até os móveis daquela época eram incomparáveis com os de hoje. A comparação de mais e menos é habitar na nossa cabeça. Nós temos o agora, o necessário. E o agora é legal. Porque se vocês tiverem outra maneira de viver bem, que deu certo, vocês me ensinam. Quando eu larguei para trás, agora é assim. Agora é assim. E vai ficar melhor. Sabe? Você bota a sua energia, a sua atenção, a sua consciência numa coisa que vai rolar, meu. Ah, mas aí quando você fala que vai rolar, vai, né? Porque você vai atrás. Mas que role uma coisa boa, não baseada no seu sofrimento, na sua crença de que aquele homem tem que voltar para você. Entendeu? Se melhore, fique bem, passe uns creminhos, né? Um batonzinhos, perfuminhos. E veja que existem outras possibilidades na vida. Nem de homens, mas de estudos, de grupos, de amigos, sabe? Não precisa ficar, tô sofrendo, tô sofrendo, tô sofrendo. Eu fiz isso. Eu me vejo. Não estou falando mal de ninguém. Eu falo das minhas experiências passadas. Sabe? Então, eu coloquei isso em prática e eu falo que é mais legal. Evidentemente, tem dia que você levanta de mau humor aí, né? Faz parte do nosso dia. Mas isso é um estado permanente, mental, emocional? Ou dá para você elaborar aquilo que pegou no seu fígado? Tudo bem, eu vou elaborar, vamos ver aí. Ai, Carmen, aí nesse estado a alegria dos outros nos incomoda, vira pessoal, né? O outro tá melhorando, e eu aqui? Vira pessoal, a alegria do outro é uma afronta a nossa. Em vez de nós vermos assim, olha lá, o cara tá legal, eu também posso ficar. Sabe? Inspirador. Nossa, eu vou matar hoje essa criatura, que eu tô lascada e ela tá bem. Como se ela ficasse lascada fosse resolver a sua pendenga. Não é? Você puxar o outro para cá, vai resolver. Não vai, vão ficar dois, um reclamando na cabeça do outro ainda. Como os achismos, né? Eu acho que é melhor você fazer isso ou você não fazer aquilo. Toca o seu bonde, filha, pra gente ser feliz. Também não quer dizer que a gente vai destruir, fazer mal para ninguém. Meu, quando a gente fala assim, esses pensamentos compensatórios, isso também deve ser revisto, sabe? Para eu ficar bem, o outro tem que ficar ruim. Ou então tem que ficar bem, porque é pior ainda. Ou, você falou uma coisa bem. Ou ainda, para eu ficar bem, ele tem que ficar bem. O meu bem depende do bem dele. Não é? Nós vivemos, interagimos, compartilhamos, mas não podemos depender se o outro levanta de bom humor, para ver se o seu dia vai ficar bom. E não adianta, é isso que nós estamos conversando. A Carmen falou, ele ousa ficar rindo enquanto eu sofro. Pois é, mas não adianta ficar sofrendo. O negócio é esse. É perda de tempo, não é inteligente. Fica fazendo fusquinha, né? No interior a gente vai ficar fazendo fusquinha.
Mulherada, vamos usar a inteligência, os homens que eu não estou vendo nenhum aí hoje, mas eu acredito que deve ter algum assistindo. Vamos usar a inteligência a nosso favor, vamos ver a vida de uma maneira mais ampla, sabe? Vamos tocar em frente esse barco. Olha, foi ruim mesmo, mas ruim já foi. Não fica curtindo, macerando, não é? Para depois tomar o fel. Sabe lá se esse céu é tudo isso, minha filha. Vamos viver feliz agora. Assim a gente já está meio... O céu é o nosso estado interior. Nós estamos no nosso céu ou no nosso inferno. E se existe uma continuidade, o meu céu deve ser muito legal. Porque eu vou apreciar. Só por isso. Não é? Meu estado interior apreciará o céu. Mais alguma coisa, meninas? Como pano de fundo. É isso, Carmen. É uma continuidade dos sentimentos que carregamos. Já entendi, é que azeda mesmo, sabe? A gente azeda. Mas a gente desazeda. O importante é o quanto tempo nós estamos demorando agora. Antes nós demorávamos uns anos. Depois passou para um mês. Agora, uma semana. E tem vezes que é do dia para o outro. Você fala, sabe? Vamos ver o que dá isso. Entendeu? Arroz queimou, joga fora. Não entra nesse estado de não sei cozinhar, minha mãe cozinha melhor, essa porcaria, eu já tava nervosa. Joga fora, faz outro. Sabe, né? Lavando aquela coisa continuamente dentro de nós. A vida pode ter graça. Opa! Até segunda que vem. Namastê.